Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje finalmente eu vim trazer para vocês 11 excelentes leituras que eu fiz ao longo do ano de 2017. A maioria dos booktubers lança esse vídeo lá para dezembro, mas eu preferi esperar acabar dezembro porque, afinal de contas, dezembro também é um mês de 2017. Por isso que esses vídeos de melhores do ano só saem no ano seguinte, em janeiro. E ainda em tempo, esse vídeo ainda não é um dos meus livros favoritos de 2017. Assim como no ano passado, eu vou fazer esse vídeo de leituras excelentes, porque o que acontece, gente? Eu tô aqui no canal para indicar boas leituras para vocês. Esse é o propósito, né? Além, claro, de trocar várias ideias com vocês aí nos comentários, que eu adoro. Mas a ideia é que eu venho aqui compartilhar com vocês leituras que me fizeram muito bem. E por isso eu acho que esses livros que eu vou mostrar hoje não podiam ficar de fora da retrospectiva dos melhores livros de 2017. O que eu quero dizer é que esses livros que eu vou mostrar hoje não se tornaram favoritos da vida pra mim, por algum motivo, mas eles são favoritos do ano. Então esse vídeo é como se fosse a primeira parte das melhores leituras de 2017. Quinta-feira sai o outro, só que o outro tem leituras que se tornaram realmente favoritos da vida pra mim. Então o de quinta-feira tem as melhores leituras que eu fiz em 2017, tá? E pra ser sincera, eu faço duas listas, uma de leituras excelentes e uma de leituras favoritas do ano, mas essa lista fica mudando. Tem alguns livros que primeiro eu coloco nas leituras excelentes, depois vão pras favoritas e vice-versa. Então hoje que eu tô gravando, eu decidi que essas leituras que eu vou mostrar são excelentes. Vou mostrar aqui sem ranking, sem ordem específica. Então, um dos que eu mais gostei de ler esse ano foi o Sobre a Tirania, do Timothy Snyder, pela Companhia das Letras. Esse livro pequenininho, de bolso, é escrito por um professor de história da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E aqui ele destaca vários pontos para a gente ficar atento em relação ao autoritarismo, principalmente autoritarismo de governos. É um livro que ele fez depois da eleição do Trump, que ele ficou preocupado com como a população norte-americana reagiu ou não a essa eleição. E eu acho particularmente que se encaixa como uma luva aqui no Brasil. É um livro fácil de ler, ele é bem divididinho em como se fossem 20 conselhos. Ele colocou 20 lições, né? 20 lições do século XX para o presente. Então, esse é uma boa dica para quem vai prestar vestibular e Enem, fiquem de olho. Sempre é um tema quente, essa coisa da democracia, do autoritarismo, da liberdade. Eu só achei que esse livro puxa totalmente para o lado dos Estados Unidos. Mas, óbvio, isso era de se esperar, já que o autor é norte-americano. E ele está pensando sobre a eleição nos Estados Unidos, né? Esse é o problema presente do qual ele parte. Mas é uma leitura muito boa. Outro que se tornou uma leitura excelente de 2017, que eu li no final do ano, foi em novembro, foi esse livro aqui, A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga, pela editora Nós. Também é um livro bem pequenininho. Eu fiz uma resenha que foi difícil de fazer, porque esse livro é um livro muito forte. A Scholastic Mukasonga é ruandesa e toda a família dela, todos os parentes dela, foram assassinados no genocídio que ocorreu na década de 90 em Ruanda. Então esse livro é uma tentativa da Scholastic de registrar tudo o que ela lembra sobre a mãe dela. E nesse meio a gente vai conhecendo também um pouco da cultura Tutsi, que não é muito familiar pra gente. E é um livro de um estilo muito seco, muito direto, como se fosse um relato. Eu até comentei no vídeo que a minha sensação é a de que a Scholastic estava sentindo necessidade de colocar essas lembranças, essas memórias no papel. Então saiu tudo como se ela estivesse falando, sabe? Um estilo muito simples, muito direto. Mas eu acho que a grande força desse livro está no não dito. Os silêncios, as lacunas, as entrelinhas aqui são muito importantes. Se você quiser saber mais sobre esse livro, veja lá o vídeo em que eu falo sobre ele. Eu falo lá no início, é um livro mortalha para a mãe dela, como se fosse uma homenagem para a mãe. Então é muito bonito. E é uma autora com uma realidade completamente diferente da nossa. É legal pra gente sair da nossa bolha. E antes de eu continuar, só para vocês saberem, muitos desses livros que eu tô mencionando aqui, tem vídeo aqui no canal. Então se você se interessar por algum deles, vai na descrição do vídeo que tá aí embaixo e lá tem o link pro vídeo, porque eu acho que não vai caber tudo nos cards aqui em cima.
E outra coisa, se você se interessar por adquirir algum deles, quiser comprar pela Amazon, por favor, utilize meu link, que também está aqui na descrição do vídeo, que dessa maneira eu ganho um pouquinho de comissão pela venda do livro e você não paga nada mais por isso. O terceiro livro que eu tenho para mostrar para vocês, que foi uma leitura excelente ao longo do ano, eu li para o Papo de Historiadores, que foi o livro Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman, pela Boitempo. É um livro que vai falar sobre a condição feminina na Rússia, pós-Revolução Russa, então na Rússia e na União Soviética também, e discute muitos pontos importantes de serem pensados, como, por exemplo, o casamento, o aborto, a família, as crianças, o sexo, o trabalho. É um livro interessantíssimo para a gente perceber como é que as autoridades trataram a mulher nessa primeira metade do século XX, claro, na União Soviética, então para a gente entender um pouco melhor o regime que ocorreu por ali, e também como a população reagiu a isso, porque esse livro tem muitos dados, muitas tabelas que mostram como, às vezes, a lei não pegava, entre aspas, né, entre a população. Ou seja, a população não aderia àquela lei, portanto, ela era quase que letra morta. Livro muito, muito bacana, de estudo, é um livro mais técnico, ele é de história mesmo, mas recomendadíssimo, e essa capa é maravilhosa, né? Esse que eu vou mostrar agora eu li bem no início do ano, foi um dos primeiros livros de 2017 que eu li, e eu li para o meu desafio do Culto Booktuber. Eu tinha proposto ler uma autora negra ou um autor negro no mês de janeiro, e eu escolhi a Alice Walker, li A Cor Púrpura, pela editora José Olímpio, e acho que vocês estão cansados de ouvir falar desse livro. Se passa no sul dos Estados Unidos, depois da abolição da escravidão, pega um período bem longo, aliás, e conta a história da Cilly, que é uma negra muito sofrida, e conta a história das relações que ela tem com a irmã, com o marido, com o pai, com alguns amigos, né, algumas pessoas que estão ali à volta dela. E o que eu achei bonito é que vai mostrando, claro, tem muita violência, tá? Não é um livro tão fácil assim de ler, mas eu achei que ele traz uma mensagem meio que de esperança, assim, uma mensagem positiva no final, e eu fiquei feliz com essa sensação que me deu. Parece que ao longo do livro a Cilly vai se achando. Então foi um livro que pra mim valeu muito a pena ter lido. Só um adendo, eu estranhei bastante na tradução, eles fizeram a escrita da Cilly, ou a fala da Cilly, de um jeito que não me convenceu, pelo menos no início. Porque, como o livro é escrito em inglês, tem todo um sotaque do sul dos Estados Unidos, tem um monte de termos que eles usam regionalmente lá. E na tradução eles colocaram uma coisa meio caipira. Então não ficou, sei lá, ficou muito estranho. Mas depois de um tempo eu acostumei e entrei na história e deu tudo certo. Todos os que eu vou mostrar a partir de agora me surpreenderam muito. Esses 4 primeiros que eu mostrei não foram surpreendentes no sentido de que eu meio que já sabia que eu ia gostar deles. Agora, esses aqui que eu vou mostrar, todos foram um tiro no escuro, assim. Eu mergulhei no livro sem saber o que esperar dele. E o primeiro que recompensou esse mergulho foi Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia, pela editora Record. Sei que vocês já cansaram de me ouvir falar sobre esse livro. Como eu falei pra vocês, ele não é um favorito da vida, mas ele é um favorito do ano. Eu fiquei muito, muito impressionada. Primeiro, a história é boa, o enredo é bom, os personagens também, mas eu fiquei muito impressionada com a escrita da Ana Paula Maia. Também tem um tom seco, um tom duro, que me agradou bastante. Eu achei que se encaixou perfeitamente na história e por isso foi um livro surpreendente. Também amo a capa desse livro. Os 3 que eu vou mostrar agora, eu li porque aqui em São José dos Campos teve a Feira Litero-Musical do Parque Vicentino Aranha. Vocês também cansaram já de me ouvir falar sobre isso. E eu li os 3 por causa da feira. 2 livros são de autores que eu conheci lá e um é de uma autora que eu li porque eu sabia que ia ter uma mesa com ela. Então o primeiro dos autores que eu conheci lá e que eu gostei muito de ler foi o Tenório Cavalcante, com o livro O de Dentro, pela editora Lura. Outro livro bem curtinho, o Tenório é Pernambucano, e aqui ele faz um livro que é uma espécie de diálogo. Primeiro só entre 2 personagens, depois esse círculo meio que vai se ampliando. Mas eu gostei demais da linguagem do Tenório, assim, da maneira que ele escreve também. E o final também achei que foi excelente.
Aqui ele traz essa coisa da oralidade, que o título também reforça, né? Esse "o de dentro", que você grita pro vizinho e começa a conversar com ele, pra mim é exatamente o que o livro trouxe. Eu queria ler em voz alta esse livro porque era como se eu estivesse falando ou como se eu estivesse ouvindo alguém falar. Muito bom. Também conheci durante a Flim o autor Fabrício Cunha e eu li esse livro Juro que Tentei, Histórias de um Ferrado Emocional, pela editora Ofício das Palavras. Eu falei com vocês também num vídeo de leituras o quanto eu gostei desse livro. É um livro de crônicas sobre vida sentimental, assim, sobre amor, sobre sexo. Mas era uma coisa que eu tava precisando tanto ler naquele momento que eu fiquei fascinada pelo livro. O Fabrício trouxe aqui muita sensibilidade, muito humor e histórias muito legais de serem lidas. Esse foi um livro que eu fiquei madrugada dentro lendo e fazia tempo que eu não fazia isso. Estou muito grata de ter conhecido esses autores novos aí. E a terceira que eu fui ver na Flim, na verdade esse daqui então eu li antes, eu já conhecia a autora, vocês também, que é a Laerte. Eu li Histórias Repentinas pela Devir e pela Jacarandá. É um livro de 2002, então a Laerte ainda se identificava como homem. Mas o que me impressionou, é um livro de histórias em quadrinhos, são acho que 9 histórias, naquele traço que a gente já conhece da Laerte. Eu sou muito fã das críticas que ela faz e da maneira que ela faz as críticas, mas todas essas histórias trazem o tema da transformação ou o do não se sentir bem na própria pele. Tem muita história de perseguição aqui, é um livro fino, histórias são curtinhas, mas eu achei muito profundas. E aqui dá pra ver essa coisa de que a Laerte não se sentia bem na própria pele já em 2002. Eu fiquei muito impressionada com essa sensibilidade. Livro muito bom. E HQ, eu não sou fácil de agradar com HQ. E eu tenho mais 2 aqui pra mostrar pra vocês. Um que vocês também já estão cansados de me ouvir falar. O Estrangeiro, do Camus, pela editora Record. Esse livro me surpreendeu porque eu estava esperando uma coisa muito complexa. E é um livro simples. A história é muito simples e a escrita também é muito simples. É a história de um homem na Argélia que mata um árabe. É isso que ele fala. Mas esse protagonista é uma pessoa meio esquisita, assim. Ele vai sendo levado pelos acontecimentos. E é aqui que entra o conceito do absurdo do mundo que os existencialistas falam, principalmente o Camus, né? Esse tema está presente em praticamente todos os livros dele. Mas é algo tão sutil que se você não conhecer nada de filosofia ou de existencialismo, ou não souber que o Camus faz parte dessa corrente, você não percebe. É um livro de muito boa literatura, enredo interessante e construção muito bacana. O final também é bom, eu gostei. E o último que eu tenho para mostrar aqui para vocês, para recomendar aqui para vocês, é o livro Uma História Simples, da Leila Guerriero, pela Bertrand Brasil. Mais um que eu pedi de parceria com o Grupo Editorial Record. No escuro total, né? Eu li lá a sinopse rapidamente, mas a sinopse não revelava muita coisa. Eu gostei da capa, eu gostei do título, Uma História Simples. E eu gostei do fato de a autora ser uma jornalista argentina. Eu quero ler mais coisas latino-americanas e livros escritos por mulheres, como vocês sabem. E é um livro muito no estilo que eu gosto. É um livro de não ficção, em que ela conta sobre um campeonato de uma dança argentina folclórica chamada Malambo. E esse campeonato é todo cheio de firulas, assim, ele é muito apegado à tradição, acontece numa cidade super pequenininha, então é algo diferente de tudo que a gente já viu. E aqui ela narra diversas coisas. Ela narra partes da cultura do interior da Argentina. Ela narra a história de um homem que venceu esse campeonato depois de muito suor. Não só suor, sangue, suor e lágrimas. E como sempre, o estilo que ela narra combina muito bem com a história que ela conta. Talvez esse seja o ponto em comum de todos os livros que eu mostrei aqui. Para mim, como vocês sabem, a forma e o conteúdo tem que combinar para ser um livro incrível. E todos esses fazem isso de alguma maneira. Só para eu fazer um balanço rapidinho aqui, desses 11 livros que eu mostrei, 7 são de ficção e 4 são de não ficção.
E todas essas leituras que eu mostrei, que eu considerei excelentes ao longo do ano de 2017, foram estimuladas por projetos literários ou por parceria com editoras ou por festivais literários, como a Flip e a Flim. Todos eles eu fui motivada a ler por causa desses projetos, dessas metas. Por isso que eu não posso largar de jeito nenhum projetos e metas. Eles me colocam para ler coisas que talvez eu não lesse se não fossem por eles. Já tô até me arrependendo de não ter feito, sei lá, 10 livros para 2018. Mas vamos ver, quando chegar no meio do ano, quem sabe eu não faço para os próximos 6 meses. Então é isso, essas foram as recomendações de hoje. 11 das leituras incríveis que eu fiz em 2017. Eu sei que alguns deles não vão agradar a todo mundo, então veja aí qual você se interessa mais, qual se encaixa mais no seu gosto de leitura. E quinta-feira eu volto para mostrar para vocês quais foram as minhas leituras favoritas de 2017, quiçá da vida. Um beijo para vocês, não esquece de deixar um joinha para mim, se inscrever no canal e ativar o sininho. E a gente se vê. Tchau!